Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amado ouvinte, iniciemos nossa semana de atividades com esta segunda-feira, suplicando ao bom Deus a graça necessária para que possamos fazer sempre a vontade de Deus e não a nossa. Que esta semana seja carregada de bons propósitos, que saibamos superar as dificuldades com paciência e humildade. Aliás, a humildade é uma virtude muito cara em nossos dias e tão necessária para o aprimoramento da nossa fé. A virtude é fundamental para que o nosso ato de crer seja depurado de todas as fragilidades e limitações que o nosso querer humano ostenta. A fé precisa ser untada pelo benfazejo óleo da humildade. Há poucos dias, uma pessoa me partilhava a sua angústia em relação a uma pessoa da igreja, que por ter perdido algumas pessoas em decorrência da peste que está em curso, esta pessoa abandonou a igreja, não quer mais rezar, não aceita uma visita religiosa, porque se revoltou contra Deus, não quer mais saber de Deus, está fechada em si mesma e angustiada, e sem querer dobrar-se diante da misericórdia. A nossa fé não pode dar guarida a esse tipo de comportamento ao nosso coração. Os tempos são difíceis, os desafios são grandes, as provações não são pequenas. Mas a gente precisa, às vezes, recorrer ao livro de Jó, fazer uma leitura piedosa do livro de Jó para compreender o sentido do sofrimento e saber com humildade aceitar as provações que este mundo, que a vida nos propõe. Ao lado dos milagres que nós festejamos, há também o milagre que cada um precisa ter no coração, que é aceitar a vontade de Deus. Submeter à vontade de Deus, ao querer de Deus. Não podemos colocar Deus à prova. Não podemos questionar, por que Deus fez isso comigo? Quantas vezes já ouvi isso? As pessoas revoltadas, se Deus existisse, não teria acontecido tal situação. Não é bem assim. As realidades da vida, elas são duras e precisamos sempre olhar para a cruz de nosso Senhor para encontrar ali, na entrega do Filho de Deus por nós, o sentido da nossa existência, da nossa realidade e também daquilo que acontece em nossas vidas. Nós precisamos de humildade, sobretudo diante das perdas. Aí não tem humildade, não aceita as realidades dolorosas que ocorrem, entra em depressão, exatamente por causa do orgulho. Pois o coração que não tem humildade,
ele torna-se carregado de orgulho. O orgulho faz mal à nossa vida espiritual, até mesmo à nossa vida material corporal. O orgulho, ele é um transtorno na vida das pessoas. As pessoas orgulhosas, elas sofrem muito, enquanto que as pessoas de fé e de humildade, elas sabem dar sentido às realidades que não têm sentido neste mundo, inclusive a morte, as doenças, os sofrimentos. O que me alegra o coração é porque, ao lado de poucas pessoas orgulhosas, irracíveis, nós temos uma pleiade, uma multidão de pessoas de fé, que são verdadeiros anauins, pobres de Deus, que aceita as dificuldades que a vida nos oferece e dá um sentido a isso a partir da dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nosso Senhor não tivesse oferecido a sua vida na cruz, no grande martírio do Gólgota, nós poderíamos até reclamar de Deus, mas Deus sofreu conosco. Deus abraçou a cruz para nos salvar. Não era necessário isso, mas Deus quis em Cristo, seu Filho amado, acolher as nossas dores, sofrimentos e angústias no patíbulo da cruz, para que ali nós pudéssemos visualizar o sentido de todas as realidades dolorosas que acontecem na nossa vida. Que Deus nos dê essa graça de cultivarmos a humildade e a submissão à vontade de Deus e não aos nossos caprichos humanos, às nossas vaidades, angústias e revoltas. Vamos à palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho da missa desta segunda-feira nos apresenta o versículo 27 de João 10. Linda esta passagem, palavras de Jesus. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Nosso Senhor, nesse capítulo 10 de São João, nos dá ensinamentos maravilhosos, mas esta parte da escuta da voz do bom pastor é fundamental. Minhas ovelhas me escutam e me seguem, e fogem à voz do estranho. Geralmente a revolta, as expressões cabais de orgulho no nosso coração, as vaidades, as soberbas, esses vícios miseráveis que muitas vezes atrapalham nossa vida, eles advêm de onde? Da falta de escuta a nosso Senhor. Não basta eu estar na igreja, eu preciso escutar a Cristo que fala a minha vida através da igreja. Não basta cumprir os ritos da igreja, é preciso escutar o que Deus quer falar através de Jesus em tudo aquilo que nós participamos na nossa vida espiritual, seja na igreja, seja na família. Cristo está sempre a falar. Precisamos educar o nosso ouvido de fé, o nosso ouvido interior, para acolher aquilo que Deus quer para nós. Aí sim é importante, de tempos em tempos, lermos o livro de Jó, sobremaneira quando a provação é grande em nossas vidas. Aí você escuta o livro de Jó, você entende como que o sofrimento ele tem um sentido na nossa vida, e um sentido restaurador. Não é de todo negativo o ambiente de provação que nós vivemos. Nesses dias acompanhei uma amiga que perdeu seu esposo para a peste, e a beleza das palavras da sua filha, que tinha contato com o hospital, com os médicos, acompanhando dia a dia aquela situação.
as palavras tão bonitas da filha em relação ao pai, que passava aquelas palavras de conforto também para a família. E muito bela a palavra quando ela sabe da notícia da Páscoa do pai. Uma palavra de muita compreensão. É isso que nós precisamos, como bons cristãos, ostentar dentro de nós. Compreender a nossa vida à luz do olhar e do falar de Deus em nós. Não deixar que o ouvido da carne, da soberba, do pecado, é que possa escutar em nós. Não, é o ouvido da fé, é o ouvido do amor a Deus que deve escutar. Não o lado pecaminoso nosso, o lado da concupiscência, o lado estragado pelo pecado original, que muitas vezes quer sobressair na nossa vida como voz do estranho para nos destruir. Qual é a intenção do demônio a respeito da minha vida e da sua vida? O propósito dele é estragar a obra de Cristo que somos nós. No demônio nós não temos nenhuma atividade, nenhuma atitude de bondade. Tudo nele é em vista da destruição da obra de Cristo. Portanto, cuidado a quem você está a escutar. A Cristo ou ao estranho? Quando se escuta o Senhor, quando se escuta Jesus, o Espírito dele, então nós temos muito mais capacidade para aceitar o sofrimento, as provações na nossa vida, no nosso corpo, e caminharmos na paz, mesmo tendo que ostentar a dor. Tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. Unamos a Ele nossas cargas, nossas cruzes, nossas dores, e com certeza vamos ter melhores respostas interiores para lutarmos enquanto tivermos forças contra as dificuldades da nossa vida. Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, eu te suplico, Senhor, pelo nome e pelo sangue do teu Filho Jesus, em favor do ouvinte que me escuta neste momento e que passa por provações. Dai-nos, Senhor, ouvidos de fé para escutar a voz do teu Filho, o bom pastor. Fecha, Senhor, toda a nossa capacidade de escutar a voz do estranho, que coloca dúvidas, que dissemina o mal dentro de nós, que nos leva à blasfêmia, ao ódio, às incertezas. Fica conosco, Senhor. Enche-nos com teu divino Espírito e fortalece o nosso interior com as luzes benfazejas do teu santo amor. Obrigado, Senhor, por este novo dia. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, se Ele nos permitir.